Se você quer dolarizar o seu patrimônio, investir internacionalmente, você precisa de uma conta internacional. E no vídeo de hoje vamos falar justamente tudo o que você precisa saber sobre por quê, como e onde escolher a sua conta de investimentos no exterior. Meu nome é Francisco Lito, vai falando diretamente aqui para o canal da SETI, junto com o nosso parceiro de longa data, Salvador Gari, ex-compliance officer e banqueiro independente já há muito tempo. Salvador, como está, meu caro? Muito obrigado, Fran. Tudo bem, e você? Muito bem, estamos falando da onde agora? Agora estamos na Zona América, Zona Franca de Serviços, bem importante aqui no Uruguai, Centro Offshore, por excelência, para o Brasil e a região em geral, que trabalhamos muito justamente para os clientes que tentam buscar segurança jurídica, política, estabilidade e demais aqui em nossa região. Maravilha, então o Salvador é uruguaio, porém trabalha muito com clientes brasileiros, com nossos clientes aqui na SETI. E vamos então dar uma volta aqui pela Zona América enquanto a gente trata de contas internacionais. Perfeito. Vamos lá. Primeiramente, acho que o mais básico é quanto de dinheiro eu preciso para conseguir abrir uma conta internacional, né? Acho que é uma dúvida muito grande que as pessoas acham que para ter uma conta diretamente numa jurisdição estrangeira tem que ser milionário ou algo do tipo. Segue sendo verdade? Não, não é verdade. Aí vai depender muito de quais são os objetivos das pessoas e também com qual banco chegar, não? Porque não todos os bancos são para todo mundo. Não é a mesma uma conta na Suíça que nos Estados Unidos, que em Panamá, Bahamas e demais. Então, o que sempre falamos para a gente é chegar ao banco indicado. Então, pode ser que para uma pessoa física X que simplesmente precise uma conta com um cartão ou alguma coisa, pode ser que com $10.000 já tenha uma opção. E depois para algum cliente muito mais sofisticado, com uma estrutura muito mais robusta e mais grande, que precise de alguma coisa como empréstimos internacionais, cartas de crédito e demais, sim, pode ser que, por exemplo, na Suíça, aceite seu caso aí para 2 milhões, 3 milhões de dólares. Vai depender. Então, vai depender sempre o banco de que você precisa e quais são os objetivos que você tem e que sejam realistas enquanto ao banco que você vai chegar. Eu acho que é uma coisa que a gente acaba tendo às vezes um choque de realidade de alguns clientes que estão muito acostumados a empresas fintech, né, de talvez uma conta do Nubank ou uma conta da Wise e coisas assim, e não está acostumado a como é que é a realidade das contas offshore, né? As contas fintech geralmente não pedem que você deixe nenhum dinheiro lá, necessariamente, né? As taxas, digamos, transacionais são relativamente baixas, mas não costumam ter tantas opções de investimento, a questão de segurança, né? Claro. E às vezes as pessoas tratam tipo uma Wise como se fosse uma conta bancária. Exatamente. Mas não é verdade, né? Exatamente, sim. Ou também, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode olhar as Mercury, Riley e demais, que não são contas de poupança, não? São contas bem boas para operacionais, são contas operacionais para, justamente, para uma operação ativa, mas não são para poupar e que seja uma blindagem patrimonial de um cliente. Acho, por exemplo, aí em Brasil, você tem um sistema financeiro incrível, que funciona perfeito. Você chega a um banco num dia e pega conta, empréstimo, cartão, aplicativo, praticamente tudo bem rápido, mas você tem que ter um CPF justamente para abrir esse tipo de contas, e também você vai ficar tudo exposto em real, vai estar bem de perto aí também da Justiça, da Receita Federal. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai chegar, normalmente os não residentes chegam aos bancos sem um CPF americano. Então, isso para um banco é bem mais difícil abrir uma conta, não vai ser tudo num dia, mas, como sempre, é bem importante chegar ao banco indicado que conheça nossa região. Claro. Só uma pequena pausa aqui, a gente está caminhando. Rua Elvis Presley, aqui na Zona América. O pessoal criativo aí na escolha dos nomes. Só até voltando, né? Eu não quis dizer que o Nubank não é um banco hoje em dia. Hoje em dia ele já tem, né, licenças e tal, mas é que muitas dessas fintechs, por exemplo, não tem a questão de proteção de depósito, né, não tem os requisitos regulatórios mesmo, né, do que o banco precisa fazer em relação aos seus fundos e tudo mais. Sim, sim. Você mencionou algo importante aqui, jurisdições que estão acostumadas com a América Latina. O que você quer dizer com isso? O que acontece? Por exemplo, você pode chegar nos Estados Unidos, que é o sistema financeiro mais grande e mais robusto do mundo, mas uma instituição X pode ser que tenha um departamento bem especializado na América Latina e um banco Y que seja enorme nos Estados Unidos,
mas que não tenha conhecimento em Latinoamérica. Então, pode acontecer que uma pessoa pensa que vai estar chegando no melhor banco do mundo, mas o serviço não vai ser bom, vai ser ruim, não vai entender, o banco não vai entender sua operação e sua vida. Por exemplo, aqui em Latinoamérica é bem normal para por exemplo, um brasileiro, argentino e demais, que tenha uma estrutura offshore caribenha, que abra essa conta de blindagem patrimonial em um banco fora e, então, ao final, o dono dessa conta vai ser uma PJ internacional, caribenha, com um residente fiscal, por exemplo, brasileiro, como beneficiário. Ou paraguaio, cada O vez paraguaio mais, né? também, sim, cada vez mais. Então, não é o típico cliente estadunidense com um Social Security Number que está abrindo uma conta nos Estados Unidos. É uma estrutura bem complexa para certos bancos, para outros é praticamente seu dia a dia. Então esse é um ponto legal, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela está bloqueada, digamos, da jurisdição, que com uma empresa no Caribe ou algo assim, ela não vai conseguir uma conta nos Estados Unidos e não é verdade. A gente já teve vários clientes que já conseguiram. A questão é que talvez você não consiga em um banco, mas você consiga no outro. Claro, exato, sim. Pode ser que um banco não aceite esse cliente, mas não significa que seja um mau cliente. Significa que não é um cliente que está nos objetivos desse banco X. Mas pode ser que para outro banco, sim, que funcione perfeitamente. Sim. E a gente fez a comparação em relação às fintechs, mas acho que é interessante a gente comparar também com a questão de corretoras. Quando a gente está falando de um banco de investimento, um banco através do qual a pessoa vai investir internacionalmente, qual que vai ser a diferença, vantagens e desvantagens em relação a uma corretora, como por exemplo uma Interactive Brokers, uma Charles Schwab ou algo do tipo? Perfeito. Aí o que acontece no mundo inteiro, na verdade, é que temos que bem diferenciar os bancos das corretoras, tá? Porque um banco, você pode pegar um empréstimo, pode pagar suas despesas, fazer transferências, pagar um aluguel e demais, mas em uma corretora, a ideia principal de uma corretora é você poupar e investir. Então, isso vai ter implicâncias bem importantes na hora de, por exemplo, fazer uma transferência. Se em uma corretora, normalmente eles vão aceitar receber dinheiro de você ou de alguém ligado a você, de um parceiro, de algum sócio, cobrar alguma fatura, mas eles não vão permitir utilizar uma conta de corretora como se fosse de um banco. Muito importante, né? Bem importante. Quem já tentou, já viu isso de você pedir para uma terceira pessoa mandar uma transação para sua corretora e a corretora devolver o dinheiro com as taxas, às vezes, porque aquela corretora é só para você utilizar ela, né? Ao final, são ferramentas que são bem utilizadas e chegando ao lugar certo, funcionam perfeito. Mas se você tenta utilizar uma ferramenta para outra coisa que não foi construída para isso, então você vai forçar a estrutura, vai forçar o banco e vai ter problemas. Estamos aqui agora numa área que parece ser mais de lazer. Então temos mesas de ping-pong, temos o pessoal jogando tênis ali atrás. Isso aqui é o que? Um café? Café, sim. Achei um café. Isso ali é um carrinho de golfe? Carrinho de golfe, sim, porque aqui você tem um driving aí. Então chegamos aqui no cafezinho perto da área de lazer da Zona América. Sal, eu queria que você trouxesse pra gente um resumo assim das principais jurisdições, as mais renomadas, as mais populares, para as diferentes categorias bancárias. Começando pela parte de bancos de investimento, então, para quem quer realmente investir o dinheiro internacionalmente através de uma instituição bancária. Perfeito. Aí para investir internacionalmente, aí as clássicas são a Suíça, nos Estados Unidos, Panamá, Bahamas, mas para nossa região, que é Latinoamérica, normalmente a clássica e que melhor funciona é os Estados Unidos, na verdade, porque estamos no mesmo fuso horário, eles entendem, tem muitas instituições que entendem bem a situação em Latinoamérica e também, por exemplo, tem hubs como Miami, que praticamente você pode chegar lá e não falar nada de inglês, e você vai conseguir opções em espanhol, em português e demais, sem problemas. A Suíça também funciona bem, mas o tema que tem na Suíça é você estar em outro fuso horário, então normalmente pedem muito mais dinheiro para acessar essa jurisdição. Então, hoje, sim, para uma recomendação bem geral para a maioria da gente, seria assim, os Estados Unidos. Como você vê alguns desses outros destinos, assim, por exemplo, Caribe, né, Bahamas, Antigua, essas jurisdições, qual que acaba sendo o propósito geralmente deles a nível bancário? Sim, a nível bancário, tem certas instituições que trabalham bem lá. Vai depender um pouco para que você vai precisar a conta, porque conhecemos certos bancos aí na Antigua e Barbuda, por exemplo, em Panamá, Bahamas e demais, que
eles funcionam bem bom para toda a parte operacional. Para a parte de investimento, temos certas opções lá, mas acho a maioria da gente vai ser aceitada ou vai trabalhar bem com os Estados Unidos. O que acontece aí no Caribe é que muitas vezes são jurisdições bem boas para justamente fazer as estruturas offshore para o cliente latino-americano, para depois, com essa estrutura, abrir uma conta nos Estados Unidos, na Suíça ou demais. Também vai depender, como falamos, se é operacional ou se é de investimento. Claro. E onde que o Uruguai se encaixa nisso, né? O Uruguai acaba sendo um dos maiores destinos bancários aqui, se não me engano, o maior destino bancário da América do Sul, né? Offshore pelo menos. Quais situações, em que tipo de cliente faz sentido ele pensar numa conta uruguaia? Aí, para uma conta uruguaia, temos muitos casos que aplicam. Um deles bem comum são, por exemplo, clientes argentinos ou brasileiros que têm um imóvel aqui no Uruguai para, seja sua residência fiscal ou seja passar as férias em verão, Punta del Este, por exemplo. Então, faz sentido que eles tenham uma conta local para fazer justamente as movimentações locais, para justamente pagar as despesas ou pagar, eu não sei, toda a parte de manutenção do seu imóvel e demais. Para aí funciona perfeito. O que você vê de jurisdições como Dubai, ou Singapura, ou Hong Kong, assim, que estão crescendo também a nível internacional? Faz sentido para o brasileiro, geralmente? Vai depender, acho que sempre vai depender muito da pessoa concreta. Estamos vendo muita gente, por exemplo, pelo menos antes da guerra, muitas pessoas estavam comprando imóveis em Dubai. Então faz muito sentido sim ter uma conta lá. Tem outros casos de aplicação, por exemplo, clientes que fazem trading internacional. Então para esse tipo de atividade também comércio exterior. Sim, exato. Aí Hong Kong, Singapura funciona perfeitamente bem. O que você costuma ver de principais erros que as pessoas fazem ao escolher uma conta bancária ou na hora de fazer a abertura? O principal, sem dúvida, é escolher mal a instituição. Primeiro de nada, temos que fazer a diferença se você vai precisar sua conta para fazer operações, justamente receber dinheiro, enviar dinheiro, pagar a terceiras pessoas e demais, ou simplesmente, ou não tão simplesmente, para poupar e de blindagem patrimonial. Então, se a ideia é justamente poupar e fazer investimentos para a sua vida no futuro, para seus filhos ou demais, então não é uma conta para depois fazer transferências para pagar, eu não sei, qualquer outra coisa que você... Não é para a sua vida do dia a dia. Então, o principal erro é não entender aonde você está chegando e também errar na instituição que você está chegando. Porque não todas as instituições, seja na jurisdição que seja, estão preparadas para receber contas de não residentes. Contas de não residentes no Latinoamérica, com os problemas que temos em nossa região. Acho que um tema que acaba sendo importante aqui também de erros, às vezes, é em relação à organização da documentação da pessoa. Boa parte dos bancos offshore vão pedir praticamente todos vão pedir comprovante de endereço, comprovante de origem de renda, carta de recomendação bancária, carta de referência profissional. A pessoa não ter se organizado previamente com o seu tema também de residência, de declaração de fundos, enfim, acaba virando impedimento, não necessariamente um impedimento que vai ficar zerado de contas, mas que vai dificultar ou impedir a abertura em certas jurisdições também, né? Exato. Você costuma ver assim muito problema em relação a isso, de origem de fundos ou de referência bancária? Sim, hoje o que acontece é que praticamente eu, ao menos, não conheço uma jurisdição que seja super flexível na hora de fazer o due diligence, compliance e demais. Então, sempre é bom e sempre é bem recomendável chegar ao banco que seja, à jurisdição que seja, com toda a sua pasta bem organizada. É importante e sempre é melhor receber tudo junto, no início, tá? Papelada PJ, papelada de você como pessoa física, comprovante de renda e demais. Porque aí você vai poder examinar o caso bem concreto no mesmo momento que você recebe e não vai ficar com milhões e milhões de perguntas de quem é Francisco, ele que faz, qual é sua renda, de onde vem. Então, sempre é bem importante chegar com toda a papelada junto. Vamos fazer agora meio rapid fire, jurisdições principais que vêm em mente para diferentes categorias de clientes. Okay. Primeiro, para quem quer evitar CRS, menor troca de informação, tem alguma que preste hoje em dia? Estados Unidos. Estados Unidos. Sei. É a maior, diretamente. Negócios relacionados a cripto? A cripto, sim. Pode ser o Panamá ou Antigua e Barbuda. Negócios relacionados a outras atividades de alto risco, como indústria adulta ou poker? E aí poderia ser, sim, Antigua e Barbuda funciona bem. Poker poderia ser, a Suíça também poderia ser, mas aí estamos falando de números bem mais grandes, sim.
Ok, de depósito mínimo. Exatamente, sim. Conta de investimento. Aí, Estados Unidos ou na Suíça. E-commerce, dropshipping, negócios digitais. Vai depender do negócio concreto, mas acostumamos muito, sim, a falar dos Estados Unidos, porque muitos deles têm LLC americana, então Estados Unidos funciona bem. As fintechs, Payoneer, Mercury e demais, essas funcionam bem. Também poderia ser Antigua ou poderia também, dependendo da atividade bem concreta, poderia ser Panamá. E como ficam os custos depois dessa conta offshore? Assim, o que geralmente é cobrado? É na transação? É na manutenção da conta? É sobre a quantidade investida? Como que funciona a precificação dessas opções? No mundo offshore, na verdade, você pode fazer tailor-made esse tipo de estrutura de custos, porque vamos falar um exemplo concreto. Aí, nos Estados Unidos, na corretora, você poderia fazer um brokerage, custos de brokerage simplesmente, mas vai ser muito mais caro que se você poderia fazer com um management fee. Inclusive, você poderia trabalhar com um assessor de investimentos que combine as duas, que faça uma parte de management fee e faça uma parte de broker. Mas, na verdade, é que o mundo está tendendo muito mais para o perfil de management fee e não tanto para os custos de corretagem. Por quê? Porque ao final da rua, se você simplesmente está com os custos de corretagem, o assessor normalmente tem um conflito de interesse com o cliente. Ele vai estar tentado de fazer operações, comprar e vender, e não de justamente dar um serviço bem mais integral e de longo prazo. Maravilha! Então, se você ficou interessado e gostaria de abrir a sua conta offshore, seja para investimentos ou operacional, você pode entrar em contato conosco aqui na SETI, que vamos poder te ajudar. Vai ter aqui embaixo na descrição o link para você falar com a nossa equipe, depois agendar uma consulta junto com o Salvador. E também no nosso próprio site você vai encontrar várias informações sobre muitas das jurisdições que a gente trabalha a nível bancário. Então, sobre Suíça, sobre Panamá, sobre Estados Unidos, enfim, a gente tem várias páginas com mais informações sobre essas opções. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, deixe o seu like, deixe também nos comentários o que você gostaria de saber sobre contas offshore para tratarmos num próximo vídeo quando eu voltar aqui para o Uruguai, e se inscreva no canal também para receber mais conteúdo como esse. Salvador, muito obrigado. Muito obrigado. Meu caro, nos vemos na próxima.